E aí, gente? Estão escutando? Ativados com o coração e com a mente, preparados porque vocês vão receber, sim ou não? Sim. Excelente! Gente, a gente vai quebrar um pouquinho o padrão, como vocês podem ver, porque, para mim, em essência, comunicação, oratória, marketing, branding, todo esse universo, ele está pautado em pressupostos de quebra de padrão. Comunicar é o que nos torna seres humanos e nos leva para um próximo nível de consciência instantaneamente. Ou seja, o que nos diferencia de outros seres é a linguagem. É a linguagem. Instintos temos, pensamento emocional, sentimentos, mas nos que o fator determinante que nos diferencia é a linguagem. Então, sejam muito bem-vindos, cada um de vocês. A mensagem que eu preparei aqui para vocês é muito impactante, porque é parte daquilo que eu construí juntamente com uma equipe, ou seja, nós da Dex construímos uma experiência de lapidar players para disruptar no digital. Ou seja, o digital é apenas uma extensão daquilo que você é no seu lifestyle. E comunicação é a base do universo para que o digital funcione, para que o branding funcione. O teu player precisa comunicar, evidentemente, com clareza e objetividade. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Primeiro, vocês estão me escutando bem? Muito bem. Segundo, vocês estão me entendendo bem? Sim ou não? Ótimo. Isso significa que vocês têm um cérebro. Uau! Vocês estão me escutando bem, sim ou não? Top. Significa que vocês possuem um cérebro. Vocês estão me vendo, sim ou não? Uau! Significa que vocês possuem um cérebro. Uau! Quero dizer um negócio para vocês já de cara. Simon Sinek tem uma terminologia muito simples de você conseguir entender toda essa visão que eu vou entregar para você. O primeiro pressuposto. Seus colaboradores são seres humanos e possuem um cérebro. Seus futuros sócios, seus futuros parceiros de negócio são seres humanos e possuem um cérebro. Seus colaboradores, ou seja, qualquer parceria que você vai construir, seja com o cliente, com o colaborador, com o sócio, são seres humanos e eles possuem um cérebro. Logo, se você não entende de seres humanos nem de cérebro, você não entende de negócios. Quando eu tive contato já de cara com essa visão de Simon Sinek, eu fortaleci mais a crença do que eu já fazia. Agora eu quero perguntar para vocês, olhando nos olhos de vocês, quem aqui já desacreditou do que estava fazendo? De alguma forma. Começou a fazer motivado e tal, e desacreditou. Levanta a mão. Ah, forte, né? Tem aqui um pessoal que já desacreditou alguma vez do que estava fazendo? Fazendo ali com muita ativação no começo e depois parece que dá uma... Caramba, será que o que eu estou fazendo realmente faz sentido? Quero dizer um negócio para vocês. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um mecanismo de conectar aquilo que você faz, aquilo que você é, com aquilo que você vende. Produto tem sentimento? Sim ou não? Produto tem sentimento? Isso aqui tem sentimento? Mas tem utilidade, certo? Comigo, esse produto pode ter sentimento, sim ou não? Por exemplo, se eu colocar nome nesse passador de slides, se eu vou colocar um nome, vamos dar um nome para esse passador de slides. Um nome. Hã? Lindão, segundo nome. João, top. Bonitão, vamos lá. Gostei do bonitão e do lindão. Vamos lá. Bonitão. Se eu colocar o nome desse slide de bonitão, ele começa a criar vida, sim ou não? Se eu disser que esse slide
Isso aqui é um olho que está agora te filmando. Passa a ter mais vida, sim ou não? O lindão, ou seja, o bonitão, agora está te enxergando, ele está te vendo. E se eu colocasse no lindão, no bonitão, além de um nome, eu coloco um enredo nele? Por exemplo, era uma vez. Lindão. Lindão que tinha apenas um olho. Ele vivia em um mundo disruptivo, onde todos tinham 2 olhos. E ele tinha apenas um. Logo ele se sentia o quê? Ele se sentia o quê? Menos. Começou a criar vida, sim ou não? Cria vida, sim ou não? E se eu te disser que ele se sentia frustrado em estar num ambiente onde de pessoas que têm 2 visões e ele apenas uma? Ele se sente frustrado por isso. E essa frustração fez com que ele buscasse algo a mais. Lindão. Hoje, decide não ser apenas um passador de slides, mas um transmissor de uma mensagem transformadora para todos vocês. Muito obrigado. Torna-se vida, sim ou não? Então, palmas para o lindão, por favor. Lindão, lindão. Esse lindão aqui agora vai ser uma extensão da solução que eu vou trazer para vocês. Algo que provavelmente vocês não estariam dando mais atenção, você passou a dar. Logo, o meu papel como expert, como especialista do meu conteúdo, é transformar uma marca, um produto, em uma alma, ao qual eu observe e queira fazer parte disso. É exatamente o que um cara pouco conhecido, não sei aqui se vocês já ouviram falar, Steve Jobs, já ouviram falar nesse cara? É meio estranho esse nome. Eu ouvi falar poucas vezes, e ele tinha um conceito na sua doutrina, na sua metodologia de inovação, que as pessoas não sabem de absolutamente nada. Ou seja, ele afirmava, as pessoas não sabem o que elas querem em relação a desejo. Até que você mostre o lindão. Até que você faça com que, mais do que um produto, um status, um lifestyle, um movimento. Nós somos a Dex Brand. A Dex Life Business é um ecossistema de soluções ao qual eu idealizei, e ela foi criada não em um momento perfeito, ao qual eu acordei de manhã e falei, nossa, eu vou criar um negócio que soluciona uma verdade que você tem, ou seja, um produto que você quer entregar, e eu vou te ajudar a você fortalecer a sua marca. Não foi assim, mágico. Não. Foi simplesmente alguém que me questionou. Eu venho de uma demanda de palestras e treinamentos. Eu trabalhava associado a uma outra empresa, ao qual eu treinava líderes. E vou te dizer uma coisa, quando eu fazia o mapeamento de skills, de habilidades e competências da liderança, adivinhe qual habilidade estava baixa quando eu olhava os resultados baixos? Chute, faça um chute aí agora. Um chutinho assim, ó. Comunicação, inteligência emocional. Para se obter inteligência emocional, é necessário transmiti-la através do quê? De comunicação. A Dex, ela não nasceu para uma demanda de mercado. A Dex nasceu para uma demanda da alma das pessoas comunicarem verdadeiramente aquilo que você faz. Não por pressuposições, não por suposições, e sim pelo que é, na essência. Por isso criamos narrativas, por isso criamos o storytelling, hoje chamado de storytelling, mas que vem da mitologia. E eu não vou dar uma aula de mitologia, fique tranquilo. Eu traria aqui a metodologia mastigada para vocês, e vocês terão uma visão panorâmica daquilo que a gente faz.
Então, mais uma vez, eu me sinto extremamente honrado por ter vocês aqui e eu quero já de cara perguntar para vocês. O que diferencia líderes comuns para líderes disruptivos? Inteligência emocional, o que mais? Um de cada vez, porque senão a gente fica nessa até amanhã. Alguém arrisca? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Quero dizer uma coisa para vocês, gente. Líderes se fazem entender em todos os aspectos, mesmo sem falar. A postura remete à liderança, sim ou não? Sim ou não? Quando a gente tem um projeto muito especial, ao qual ela é a head, essa aqui é não só sócia no negócio, de todos os negócios ao qual eu participo, estou ativo, mas ela também é sócia na vida. É a Suelen. Ela está aqui e vou te dizer, gente, já teve lugares ao qual eu fui palestrar no interior do Paraná, palestrar para 4 pessoas numa empresa, uma mecânica, só cara assim, bruto, e nós fomos construídos na brutalidade também, em termos de narrativa de vida. E ela lá, na frente, olhando para mim, vendo eu palestrar. Quem aqui conhece Paranaguá? Show! Ela se deslocava junto comigo num golzinho G3 branco, quando a vida ainda era uma abraçada. Porque eu vou te dizer uma coisa, gente. Hoje, quem vê o palco, não vê o quê? O bastidor. Repete comigo. Quem vê palco, não vê bastidor. Preste muita atenção. Quando eu digo quem vê palco, não vê bastidor, hoje você está cultuando em atenção uma performance de cada um aqui, trazendo a melhor mensagem. Mas de verdade, para a pessoa construir tudo isso, confere que houve altos e baixos, sim ou não? Eu quero que vocês sintam isso que eu agora quero estender para vocês. Valorizem as pessoas que estão e lutam junto com você nos momentos de baixa. Porque eu vou te dizer um negócio. Muitas pessoas, na minha jornada, estiveram com pessoas que lutaram com você na baixa e tende a fazer o quê quando sobe? Quem é você? Não te lembro. Não tô lembrado, não. Quem é que conhece alguém que esqueceu pessoas que estavam em momentos difíceis e hoje essas pessoas ficaram para trás? Levanta a mão. Conhece? Forte, né? Vou te dizer um negócio. Eu fui um case de esquecimento e eu, por um bloqueio inconsciente, fui um case que esqueci alguém para querer me vingar. Mas eu não me vinguei da mesma pessoa. Eu me vinguei de uma outra pessoa que não tinha nada a ver. E hoje, depois de uma jornada de desenvolvimento humano, desbloqueando muito bloqueio inconsciente, hoje me tornei um especialista em neurociência e comportamento humano, especificamente em neurolinguística, onde eu trago para o seu branding a verdade que você transmite, para que você mantenha um time engajado por tudo aquilo que você transforma e faz, e ao mesmo tempo consegue construir um time fidelizado de não somente seguidores ou não somente compradores, mas fiéis escudeiros da sua marca. Quem aqui percebe e vê sentido, está me entendendo sobre esse assunto e vê a relevância? Levanta a mão. Estão entendendo? Vocês estão entendendo tudo isso? A importância de você transformar não só seguidores, não só compradores, mas sim fiéis escudeiros da sua marca? Esse próximo slide... Tá ativo aí o próximo slide?
Bora lá. Próximo slide é sobre essa pergunta. O que diferencia líderes protagonistas de transformação para líderes comuns? Meu nome é Celso Vandenbroek e esse Vandenbroek tem uma frequência nórdica. Nórdico, quando ele fala assim, príncipe nórdico. Cadê o Marconi? O Marconi fala príncipe nórdico e tal. Ele sempre me cumprimenta assim, manda, fala príncipe nórdico. Essa barba é sugestiva mesmo para ajudar no branding, fortalece bastante. Bom, eu sou conhecido como disruptor de mentes e negócios, comunicação e negócios. Hoje, eu treino as mentes mais brilhantes. Quem são as mentes mais brilhantes? Mente brilhante é mente disposta. Ou seja, eu estou presenciando, aqui se eu fosse contabilizar, umas 30, 40 pessoas dispostas. Logo, ao ver da Dex, brilhantismo em vocês. E um brilhantismo não de sou melhor, mas sou disposto a pagar o preço para ir para um próximo nível. Então, logo, a Dex vai estar disposta a também te entregar o melhor. Eu estou nos bastidores, a Dex está nos bastidores, e, gente, os bastidores é dor. Quem aqui é de bastidor? Gestor de tráfego, filmmaker, gestor de tráfego lá, ó. Tu é importante na cadeia do processo, irmão. Filmmaker, levanta as mãos. Fotógrafo, especialista em brand marketing, estrategista. Oh, fantástico. Quem aqui é gestor? Faz o papel de head. Top. Quem aqui é alguém que está à frente de um CNPJ? Uou. Quem aqui está no guarda-chuva de um CNPJ servindo? Eu faço hibridamente, faço bastante coisa. A gente está por trás de um dos maiores lançamentos do mercado digital. E quando a gente fala de lançamento digital, é um mecanismo assim, fature 10, 20, 100 mil X em quantos dias? Quem aqui já ouviu promessas como essas no mercado digital? Só eu só que escuto esses negócios. Gente, eu vou te dizer uma coisa, eu não estou aqui para desconstruir essa visão, porque eu sou prova viva de que funciona. Mas acreditem, não é em 7 dias que eu construí os meus resultados. Foi construído ao longo do quê? Do tempo. E eu vou te falar, quem aqui é profissional do branding, sabe que quando você é contratado para gerar resultado. Mas para você gerar resultado, você precisa passar por um processo. E eventualmente o processo ele é essa palavra que eu vou usar essa palavra aqui, porque eu tô aqui, tá? Mas eu vou dizer, eventualmente esse processo é o quê? Lento, mas cabe você na parceria com o seu cliente trazer o quê? Expansão e disrupção. Por que disruptor de mentes e negócios, gente? Porque antes de você exponencializar negócios, você tem que exponencializar o quê? O que você exponencializa? Primeiro a tua mentalidade, primeiro a tua visão. Você já... Gente, líder nenhum avança mais do que até onde ele enxerga. É uma questão de visão. É uma questão de visão. E eu vou te falar, gente, o sucesso na visão da Dex é uma linha temperada e equilibrada entre visão e coragem. Porque também de nada adianta visão e ficar no mundo das ideias e não colocar em prática. Ou seja, o game da coragem. Agora eu vou te dizer um negócio. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é avançar apesar do medo. Quando a gente programa a disrupção da mentalidade do player, a gente está programando ele para o quê? A exponencialização. DEX significa disrupção exponencial. Próximo slide. Próximo slide. Você me respondeu inteligência emocional? Quem que respondeu aqui comunicação? O que diferencia verdadeiramente líderes protagonistas de transformação, líderes disruptivos verdadeiramente de líderes comuns?
Próximo slide. Gente, quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Preste muita atenção. Esses dois cabras aqui fazem parte do processo de desenvolvimento e fundamentação de tudo que a gente faz. Cícero e Demóstenes. Quem são esses cabras? São cabras unidos na genialidade, em discurso e oratória, e separados pela intencionalidade. E vocês já vão entender aqui. Cícero, um homem letrado, diplomado, advogado, filósofo, com uma retórica eloquente, fala muito bem, subia em seu planalto, ou seja, no seu palco, e colocava a mensagem de maneira eloquente. Falava muito bem, mas a sua intenção de fala era o quê? Vanglória e distanciamento de quem ele estava comunicando. Ou seja, era aclamado pelaquilo que ele fazia e desmerecia o outro. Ou seja, no final, pela eloquência, ele era aplaudido. Diferente de Demóstenes. Demóstenes, um cara gago. Um cara que precisou aprender através de modelagem. Alguém já escutou essa terminologia? Modelagem é uma técnica de PNL ao qual ele precisou visualizar alguém que fazia as orações, ou seja, os discursos, e ele modelava, ele copiava. Porém, ele internalizou nele, devido à limitação, que ele não ia deixar de construir o que ele queria, que o sonho base dele era poder estar à frente, comunicar aquilo que ele tinha no coração. Mas, como gago, você acha que um gago atrapalha? A gagueira atrapalha, sim ou não? Atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha. E eu vou te dizer por experiência própria, porque eu também era. Eu também era. Com 12 anos de idade, diferente de Demóstenes, com 12 anos de idade, eu passei pelo primeiro impacto emocional causado em virtude de uma apresentação que eu fui fazer na igreja, corrigindo 11 anos de idade, fui fazer uma apresentação na igreja, onde cada um dos meus colegas tinha um papelzinho no clube dos adolescentes na igreja, e eu tinha que falar um trecho. E nesse trecho eu travei no tra-tre-tri-tro-tru. A palavra era trabalho. Eu travei no trabalho. Quando eu fui... Aí, eu com 11 anos de idade, um homem formado, né, veio uma emoção aqui, homem não chora, soa pelos olhos. Veio aquela trava. Meu olho encheu de água, tá? Não é choro, é suor. Eu pisquei, gente. O olho encheu de lágrimas, fiquei vermelho e eu pisquei. E quando eu pisquei, o que aconteceu? Aquela água escorreu entre meu rosto e eu não consegui mais parar. E quando aconteceu que deu travar, eu comecei a chorar. E aí eu escutei assim da plateia, que eram os meus... Eram os jovens, os mais velhos, era a próxima classe que eu ia avançar. Fizeram assim, ó. No momento que eles fizeram isso, me instalou uma crença, me instalou um bloqueio de que eu não deveria fazer aquilo, porque iriam rir de mim. Isso, pra mim, eu carreguei por longos anos, até eu servir as Forças Armadas. Com 17 anos, eu servi o Exército e eu precisei fazer a entrevista. E eu já tinha passado por fono, tinha me ajudado um pouco, mas não tinha solucionado. E no momento de eu buscar essa entrevista, porque eu queria servir o Exército por influência do meu avô, ele falou assim, uma influência inspiradora, tipo assim, cabra, tu vai servir. Sabe aquela influência, sabe, inspiracional? Cabra, você vai servir. Sabe? Punk, como diz o Túlio, bang bang italiano. Eu fui servir, inspirado pelo meu avô, daquele jeito, bruto. Um homem amável, mas bruto. Consegue entender? Uma pessoa amável que é bruta? É bruta pela personalidade, pela persona
dele, como homem, mas um ser humano muito amável. O que aconteceu? Fui treinar para entrevista. E nessa entrevista, gente, eu desbloqueei uma parte dessa gagueira. Em qual sentido? Na pressão. Quando eu me vi na frente de um capitão do exército, eu, conscrito, recruta, quem aqui serviu? Você serviu? De vocês pegaram dispensa. Vocês são safadinhos. Muito bem. Espertos, né? Escaparam. Eu vou te dizer uma coisa para vocês. Eu estava realmente receoso. Eu queria orgulhar os meus pais, os meus avós. Fui para essa jornada e vou te dizer, na pressão, gente, a gente cresce. E eu vou te dizer uma coisa. Isso que eu quero dizer para vocês. Na pressão, a gente cresce. Quando eu estava na frente de um capitão, vem cá, capitão, você vai fazer entrevista. Eu sentado. Senta lá, capitão. Capitão, faz cara de capitão. Faz cara de capitão. Faz cara de capitão. Me dá permissão para sentar. Boa. Sentei. Quando ele sentou, ele foi fazer a primeira pergunta, eu internamente estava assim, ó. Mas assim, posturei, olhei para ele, e no momento que ele falou, por que você quer servir o exército? Faça a pergunta. Por que você quer servir o exército? Porque eu amo a minha família. Me veio na hora, assim. Porque eu amo a minha família. E aí, impactou ele. Porque ele falou assim, ó. E eu não gaguejei para falar isso. Na verdade, eu estava vendo os olhos do meu avô, ali naquele momento. Os olhos da minha família. Por que você quer servir o exército? Na hora eu falei, porque eu amo minha família. Aí o capitão me deu a resposta. Ele falou assim, você sabe que o significado de pátria significa o quê? Família. Ele tinha mais 8 perguntas. Pela convicção da primeira, ele já não me perguntou mais nada. Tá dispensado. Quando ele falou tá dispensado, não era tá indo embora. Eu pensei que tava dispensado. Eu falei, não, eu fiz tanta M aqui. Ele falou, tá dispensado. Aí quando eu tava indo pra fila dos que tinham reprovado, ele falou, ei, rapaz. Pra onde você tá indo? Não, você tá dispensado pro próximo nível. Agora você vai fazer o físico. Aí, cara, eu tava desanimadaço. Aí ele me jogou pro físico. E eu falei, bom, no físico eu me garanto. Que eu tava treinando pra caramba. Quando eu fui pro físico, gente, passei de letra. Foi difícil. Mas quero dizer uma coisa pra vocês. Na pressão, a gente cresce. E vou te dizer um negócio. Demóstenes, um cara não letrado, gago, com muita dificuldade, sem recurso para estudar nas escolas de filosofia, de desenvolvimento intelectual, nas escolas de matemática, não conseguiu. Ou seja, ele ficava escutando quem estava dando aula. E pelo esforço e pelo ímpeto pessoal dele, no final dos discursos dele, se você pesquisar, são 2 comunicadores aclamados no universo da filosofia, do direito e também da comunicação. Vou te dizer um negócio. Essas 2 personas aqui, esse aqui terminava a palestra, a oratória, o povo aplaudia. Então vamos fazer um exemplo aqui. No momento que Demóstenes terminava de falar, porque isso e isso. Batam palmas para Demóstenes. Uou! Agora eu vou falar o que Demóstenes fazia. Demóstenes falava assim. Gago, limitado, jogador de basquete, 1,67 m. Eu sirvo, né, para isso. Né? Basquete e vôlei é bom para mim. Natação não, porque o braço é curto. Com limitações. Hoje estou aqui. Se eu conseguir, com todas as limitações, você também consegue. O mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia comunicar. Tem uma mensagem no seu coração que merece ser colocada para fora. Eu quero agora que você coloque para fora através de uma decisão. Muito obrigado. Muda ou não muda? De uma pessoa que impõe, de uma pessoa que inspira, sim ou não? Vou te dizer uma coisa, a maior diferença de Cícero e Demóstenes, eu quero instalar isso no coração de vocês. Cícero era aclamado pelas palmas e no final ele alimentava o seu ego.
Demóstenes falava para inspirar, para levantar. Diferente de Cícero, Cícero era aclamado por elogios e por aplausos. Agora Demóstenes, sabe o que acontecia quando terminava de falar? As pessoas marchavam. Isso me arrepia. Cícero recebia elogios e aplausos. Demóstenes recebia a marcha do grupo. Quero dizer um negócio para vocês. A mensagem que vocês carregam aí dentro do coração de vocês, a verdade que vocês possuem, seja de qualquer modus operandi, seja como gestor, líder, como gestor de tráfego, como estrategista digital, merece ser colocada para fora, mas para inspirar, não para se vangloriar. Se existe resultado na tua jornada, é pelos altos e baixos, mas ele merece ser colocado para fora dentro de uma mecânica para inspirar outras pessoas. Porque o teu papel como protagonista de transformação, como mente disruptiva, é para ativar o coração de outras pessoas. Cícero e Demóstenes. Vou te dizer um negócio. Nós temos os dois dentro de nós. Agora pergunta, qual iremos alimentar mais? O nosso ego para aplausos? Ou o aplauso, gente, é com fim no aplauso. Agora esse não fazia com fim no aplauso. Ele fazia com fim na ativação do olhar das pessoas que estavam ali olhando para ele, entendendo, caramba, eu consegui comunicar a minha mensagem e coloquei plantar uma semente de movimento nessas pessoas. Próximo slide. Vou te dizer um negócio, gente. Existe um efeito na nossa tecnologia de desenvolvimento humano, que é o efeito Demóstenes. A ideia é a gente te colocar em um posicionamento de comunicador, influenciador, transmissor, mensageiro da sua marca. Não há nada mais extraordinário do que você comunicar aquilo que você pensa e sente, do que contratar alguém para o fazê-lo. Quem aqui consegue perceber a força de você saber falar a coisa certa no momento certo, na hora certa? Isso é forte, sim ou não? Verdadeiramente, gente. É forte, né? O que eu quero dizer para vocês é que isso é possível e a gente faz através de um mecanismo de neurolinguística, juntamente com pensamento transversal, PNL, vieses cognitivos da neurociência e, o mais importante, um autoconhecimento, uma autopercepção pessoal, para que você saiba comunicar, não a partir somente dos seus óculos, mas busque através da empatia e da outrospecção, você se colocar no lugar do outro a partir das suas referências e colocar os óculos da outra pessoa e também entender o seguinte, que você não possui a absoluta verdade, mas você possui a intenção de crescimento. Logo, eu posso me conectar com o Felipe, eu posso me conectar com cada um de vocês e a gente construir algo mais forte, mais expansivo, mais exponencial. Quem aqui está disposto a construir um networking forte, se ainda não construiu? Esse grupo aqui que está aqui é providencial. Cada um de vocês deveriam estar aqui para entender que talvez, de alguma forma, você como gestor, como líder dentro do seu negócio, está sendo um pouco Cícero. Está comunicando com um fim no aplauso e no elogio. E eventualmente você precisa alimentar mais Demóstenes dentro de você. Aquele que inspira, aquele que ativa o outro a partir do propósito e da causa do porquê o outro está fazendo o que ele está fazendo. Vou te dizer um negócio. Mais do que você dizer como as pessoas fazem, mais dizer o que elas têm que fazer, é entender o porquê ela está fazendo o que ela está fazendo. Isso é mecânica de causa. Causa. Se você não prega a causa, o porquê essa pessoa está fazendo o que ela está fazendo, talvez os seus comos não darão tão certo assim. O efeito Demóstenes, próximo slide. O efeito Demóstenes é uma metodologia para te moldar em uma figura, não figurante, não ator, mas através de técnicas te ajudar a fortalecer a sua mensagem verdadeiramente, causando aqueles resultados que você tanto quer, dos dígitos, das vendas, da exponencialização. Bom, gente, isso aqui é um drive mental, ele é muito forte mesmo, e eu gostaria que a gente fizesse uma dinâmica aqui. Isso aqui é muito forte mesmo, e eu vou te dizer, isso aconteceu nos cases das pessoas ao qual a gente mentora, e está acontecendo em quem a gente está mentorando, e, gente, vem acontecendo comigo,
Porque verdadeiramente, como coprodutor, como bastidor, treinador de outras pessoas, a gente fortalece muito a marca do outro. E às vezes a gente acaba esquecendo do nosso universo. Quem aqui se percebe assim, caramba, eu tenho que investir talvez na minha própria marca, ao invés de ficar ocupado com o game? Faça uma provocação. Invista tempo na estratégia de sua marca, para que depois você seja um case antecipado. Porque eu vou te dizer, eventualmente você está olhando para as pessoas, cara, você está parando para construir negócio de outra pessoa, e isso é importante para que o teu game evolua, mas eventualmente você tem que começar a parar para construir estratégias passo a passo do teu negócio. E começa com quem? A escada a gente lava de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu vou te dizer, eventualmente, a mudança você quer no outro. A mudança. Preciso de você mais motivado, com mais coragem. Você precisa de você mais comprometido. Preciso que vocês vistam a camisa da empresa. Mas talvez para que o outro vista a camisa da empresa, a pergunta é o quanto você está realmente vestindo a camisa e se buscando a inspiração para você abrilhantar os olhos de quem está do teu lado. Verdadeiramente, mais do que você ter clientes inspirados, é um time inspirado que refletirá a tua marca. Se um homem verdadeiramente inspirado escrever, criar, arquitetar uma mensagem que alimenta o viés cognitivo da esperança e materializar isso em forma de discurso, o mundo construirá um caminho até sua porta. Vou te dizer um negócio. Os maiores negócios que eu já construí, que exponencializaram em dígitos, que eu sei que é isso, que ativa e que inspira também. Resultado, é óbvio, não tem demagogia e nem hipocrisia. O game é construído para se ter resultado. E o dinheiro, a construção do resultado, vem de um discurso muito bem construído. Agora, a pergunta é, o quanto esse discurso do seu negócio está bem construído, a ponto de você conectar com uma pessoa, com perguntas estratégicas, com metáforas e analogias, essa pessoa entende de cara o que você faz. Quantas oportunidades você já perdeu por não saber comunicar a coisa certa, no momento certo, na hora certa? Quem aqui já perdeu a oportunidade? Eu já perdi várias. Várias. Porque eu fiquei ali, ou falando redundantemente e não conseguindo seu objetivo. Vou te dizer um negócio. Quem aqui quer aprender uma estrutura que nosso game, uma estrutura de discurso para palestra, workshop, live, que você sairá daqui já entendendo como se faz a arquitetura daquilo que você quer comunicar para o seu time, ou na rede social, ou como uma palestra como essa aqui. Quem aqui quer aprender uma estrutura simples, fácil e prática? Legal. Quem não levantou, por favor? Eu não há necessidade de você. Querem mesmo? Gente, próximo slide. Preste atenção, gente. O mundo vai construir um caminho e um portal até a porta da sua casa, em termos de influência e impacto, se você souber lapidar um discurso que inspire, mostrando que você também pode. Inteligência comportamental, gente, você vai entender que é a estrutura, tá? Os vieses cognitivos são inclinações comportamentais instaladas em nosso inconsciente. Ou seja, eu tenho que comunicar com você através do teu inconsciente. Eu tenho que fazer você sentir para entender e entender para sentir. É um impacto maior que existe de uma oratória, de uma comunicação. É fazer o outro entender. E eventualmente tem dois perfis. Perfis que precisam entender para sentir e perfis que precisam sentir para entender. Qual é o seu perfil? E mais, qual é o perfil do seu cliente? Ele precisa entender para sentir? Ele é mais racional? Ou seja, ele é mais pragmático para depois sentir? Ou ele é mais emocional para depois entender? Ah, mas eu não sei fazer essa leitura. Então aprenda. Ah, mas isso talvez eu acredito que não vai trazer resultado. Se você não estiver disposto a confiar em mim, comece a confiar em você para fazer diferente. Já dizia um drive mental de Albert Einstein, é insanidade humana fazer as mesmas coisas e expectar, ficar ali esperando resultados diferentes. Tá fazendo igual? Acredita que tipo de resultado você vai ter? Igualzinho.
comece a construir diferente, construir princípios e paradigmas diferentes, e acredito que vai acontecer resultados diferentes. Próximo slide. A inteligência comportamental, gente, é todo um mecanismo ali, não sei se vocês estão percebendo, está tendo todo um mecanismo, ó, presta atenção. O fator exponencial da liderança é dominar o fator humano. A exponencialidade, o crescimento do seu negócio, e eu vou te dizer metrificado, gente, como treinador comportamental de várias empresas, 80 delas referência, foram 235 empresas impactadas pela minha comunicação, presencialmente. Aí agora, pela internet, aí cria um outro, a gente perde de controle, né? O impacto pela mensagem. Agora, clientes, a gente tem uma métrica. Vou te dizer uma coisa, gente. Realmente, o fator humano, ela é a base, é o cerne. Ah, e tem o outro que vai pregar que é processo. Mas eu não excluo o processo. Mas quem que vai atuar sobre o processo? É uma máquina? É uma máquina? É um ser humano. Dominar o fator exponencial é dominar o fator humano. Próximo slide. Prestem atenção nisso aqui, gente. Prestem atenção nisso aqui. Quem aqui já percebeu que existe uma estrutura, ou aqui, quem já ouviu falar em neuropersuasão? Levanta a mão. Neuropersuasão, legal. Existe um livro para você continuar estudando sobre isso. Primeiro, obviamente, existem dois cursos fundamentais que exponencializam você na internet. 2 cursos. O primeiro é meus conteúdos gratuitos das redes sociais. É um curso de oratória e comunicação gratuito, ok? Segundo, o segundo melhor, o primeiro melhor é a mentoria. O segundo melhor é os conteúdos gratuitos. Mas eu vou te entregar aqui o que eu entrego em mentoria paga. Estão a fim de aprender? Sim ou não? Existe uma estrutura de quando você quer ler uma pessoa sobre o que ela deseja, o que ela se aspira a fazer, baseado naquilo que você quer vender. Preste atenção, gente. As pessoas não compram os produtos mais complexos, mais incríveis, mais extraordinários, mais tecnológicos. As pessoas, elas compram os produtos mais simples e mais fáceis de se entender. E você só consegue se fazer entender com comunicação e linguagem. Ah, mas eu tenho design top. Legal, é comunicação. Ah, eu já tenho uma oratória legal, eu já estou exercitando. Top demais. Extraordinário, mas é a comunicação. Agora, aquilo que tá bom pode melhorar, sim ou não? Aquilo que tá bom, eu posso expandir? Posso exponencializar? Sim ou não? Existe uma estrutura, gente, dominando o fator humano. A tríade da nossa metodologia. Primeira tríade que a gente trabalha do CEO, dos gestores do negócio, é a sua o quê? Fator mentalidade. Ou seja, os pressupostos que regem o seu comportamento. E acredite, o fator pessoal dele reflete nos negócios. Sim ou não? Sim ou não? Aí você pode dizer assim, não, mas... Não, tem que dividir o pessoal do profissional. Eu até concordo em partes em relação a isso. Mas você é um ser humano só. Você é uno. Você é sistêmico. Você é físico, mental, espiritual, social e profissional. Em um só. Logo, a mentalidade é o fator pilar para que a gente trabalhe o quê? A linguagem e o comportamento. Dentro do desenvolvimento do player / business. Quem aqui se percebe, talvez, de 0 a 10, uma nota que você daria para o seu fator desenvolvimento da sua mentalidade? Reflete aí. Quanto de nota você daria? De 0 a 10. Certo? Deram uma nota? Show. Agora, no teu fator linguagem. Como está a sua linguagem, a sua comunicação, num contexto geral? Você se faz entender de maneira simples, fácil e prática? Outra, se fazer entender é o primeiro fator. Outro, você se faz inspirar a ponto daquilo que você comunica, brilha os seus olhos, ao ponto de conectar o outro e o outro dizer, caramba, você fala com tanto vigor aquilo que você vende, aquilo que você
serve às outras pessoas? E de 0 a 10, o quanto as suas atitudes estão congruentes àquilo que você pensa e fala. Vou te dizer um negócio, gente. O fator congruência vai mudar seus resultados. E eu, lendo, é uma metodologia ao qual eu ensino para os meus mentorados, é fazer uma leitura do seu próprio comportamento, do seu próprio desenvolvimento, ao olhar para outra pessoa, para quem ela vai vender, para quem ela vai se associar em negócios, criar uma visão desses 3 elementos principais. Dando uma nota pragmática da sua autopercepção, divide por 3, vai dar a tua nota. Vou te dizer, se a tua nota, e acredite, gente, por mais que vocês sejam sinceros, anotem essas notas, façam um cálculo, e vou te dizer um negócio, gente. Por essa nota, eu olho para os teus resultados. É simples. Essa nota traz os seus resultados. Nossa, mas... Nossa, não tem nada de processo aí, né? Não tem nada de olhar para o financeiro, olhar para o marketing, que é importante, né? Não tem aí... cadê o branding aí? Gente, isso aqui é brand. Isso aqui é o início do brand. É quando eu extraio da pessoa como ela se vê. Porque a partir do momento como ela se vê, ela se entende, a gente constrói a paleta de cores, o design, tudo isso que vem depois da extração, do storytelling dela, é a partir daquilo que ela se vê como referência. Mentalidade, linguagem e comportamento. A sua nota está inteiramente ligado, não pela nota, mas pela sua percepção, que ela é realista. Não sou eu te dando nota, é você mesmo se autoavaliando. Confere que tem maior força? Sim ou não? Agora seja sincero, verdadeiro mesmo. Se é 10, é 10. Mas se é 4, é 4. Faça essa avaliação. Faça essa avaliação. Próximo slide. Mentalidade, gente. Mentalidade é o pilar central. E acredite, para mudar a mentalidade, eu tenho que mudar o quê? Agora, mentalidade e comportamento é construído pelo quê? Por linguagem. É linguagem. Presta atenção. Cultura empresarial exponencial se cria com mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade se cria com quebras do quê? De paradigmas. Quebra de paradigmas se quebra com a permissão de quem veio. Na aspiração de quem fica e no perpetuar de quem levará o legado. Ou seja, quem aqui está numa empresa onde é familiar? Pegaram? Esse drive, ele é de quem veio, tem a ver com as visões da velha guarda. Mas a nova guarda não pode descartar o velho. Nunca faça isso. Porque eu serei o velho da futura nova. Então, da forma que eu olho para a velha forma de se fazer, de se entender e de se perceber, eu vou conseguir perpetuar com a futura nova guarda. Então, o jeito que eu olho para os business tradicionais, eu tenho a força de ressignificá-los, ajudá-los a transmitir melhor o seu perpetuar. Vou te dizer um negócio. Quando você olha para o passado, você consegue entender o ciclo de percepção do futuro. Mude paradigmas para mudar a mentalidade. Mudou a mentalidade, você tem os pressupostos básicos para exponencializar. Uma mente exponencial não se limita em virtude de uma trava, de um bloqueio ou de uma limitação. Ele pergunta como eu construo uma ponte que me leve ao próximo nível além desse bloqueio, dessa trava. E as maiores travas de crescimento dos processos vêm em travas, paradigmas pessoais e da mentalidade de quem coordena esse processo. Próximo slide. Quem aqui já se visualizou já no game, lá na empresa, falando, caramba, preciso colocar atenção em X fator. Pegaram? Quem é que está pegando insights e já elevando isso já para um movimento pragmático?
É possível construir uma reunião ou um movimento pessoal, uma reunião talvez pessoal de você com você mesmo, para construir um próximo nível? Sim ou não? Método LDT, gente. Esse é um método ao qual a gente lapidou e construiu juntos, que tem a ver com o poder da linguagem de doutrinação de tribo. O que é isso, gente? Doutrina são princípios. Princípios a gente constrói antes de operacionalizar. E se a gente construiu qualquer operação antes dos princípios, nós não conseguimos ter o quê? Uma tribo, uma família. Pessoas que olhem para aquilo que você faz com a essência que você tem. Quem aqui gostaria de ter um time observando na causa, sabendo comunicar o porquê você faz o que você faz? Quem gostaria de realmente ter um sócio, um time, ou na projeção construir uma estratégia ao qual você consiga, dessa estratégia, construir uma tribo? Seja de fãs escudeiros da sua marca e também de bastidores na sua empresa. Percebe a força disso, sim ou não? Percebe, sim ou não? Próximo slide. Tribo. O conceito tribal, o que vocês pensam quando eu falo conceito tribal? O que você pensa? Uma palavra, uma frase. Cumplicidade, que mais? Que mais? Cultura. Uma tribo tem uma cultura, sim ou não? Obviamente, que mais? Oi? Comunidade. Fantástico, fantástico. Estão alinhadaços, gente. Presta atenção. Doutrinar é vender o intangível e embalar como padrão de comportamento, de sucesso, com sentido e o quê? Perspectiva. Ou seja, você está lá na mente de quem está do seu lado a tua projeção de visão, que eventualmente é intangível. Tem como pegar o futuro? Tem como pegar a tua visão? Tem como? Mas tem como materializar e se fazer entender e sentir. Cara, eu entendi o teu projeto. Eu quero fazer parte. Quem aqui assistiu O Lobo de Wall Street? É um filme interessante ou não? É. Tem dois perfis de pessoas. Tem pessoas que vão trabalhar com você e tem pessoas que vão trabalhar para você. Dois perfis. E isso é evidente. Na minha jornada eu já percebi. Tem pessoas que não têm perfil para trabalhar com vocês. Precisam trabalhar para. E tem perfis que não tem perfil para trabalhar para e tem perfil para trabalhar e tem o perfil para trabalhar com. Tem um terceiro. Tem o cabra estagnado, né? Que ele olha para tudo e prefere até criticar quem está construindo, né? Uma coisa que ele falou aqui é: quem te critica é porque está numa frequência de atitude, coragem e fazendo menos do que você. Hater é essa frequência. Exemplo desse processo: religião, sociedades secretas, grupos e torcidas organizadas. Eles têm uma cultura doutrinada ali dentro. Ou seja, eu mato e morro por você, ou mato e morro pela causa. Próximo slide. Agora, gente, na sequência, eu vou começar a abrir um próximo nível do nosso treinamento aqui agora. Que eu faço uma sugestão para vocês. Existem 7 princípios para você mudar o seu jogo verdadeiramente sobre criar uma tribo e uma metodologia que eu vou passar para vocês. E o nosso treinamento chega em 98% agora. Eu quero deixar essa metodologia para vocês. Vocês podem fotografar, porque é o nosso processo, tá? Estou entregando para vocês o processo em tópicos daquilo que a gente faz. É óbvio que tem metodologia para cada um dos pilares, mas eu vou entregar para vocês como vocês constroem uma tribo de fãs escudeiros da sua marca e uma tribo interna e um grupo conectado e engajado com vocês. Leve a sua liderança e comunicação a transformar um time de pessoas comuns a heróis evangelistas da sua marca. Próximo slide. 98% da nossa palestra. Essa metodologia vai começar nesses 7 princípios aqui. Preste atenção.
7 Code, ou seja, os 7 códigos aqui. Prestem atenção, gente. Primeiro, você precisa de uma história de criação inspiradora de tudo que você faz. Você precisa de um sistema de crenças fortes do teu game. Você precisa de iconografia, você precisa de ícones que você faça ser entendido. Você precisa de rituais, ou seja, reuniões periódicas no mesmo ambiente que seja top participar. Tem que ser foda participar. Não pode ser reuniões ao qual a frequência da reunião é chata, que se for chata, é ignorada. Você precisa de uma linguagem de tribo que seja pessoalizada, ao qual a pessoa se sinta pertencente àquela linguagem. Você precisa dos anticrentes. Você precisa de um inimigo em comum para você lutar. Acredite, gente, se você não tiver inimigo em comum, você não tem narrativa de sucesso. Você precisa de um líder, um cacique, um pastor, um líder espiritual, um proclamador, um chefe ou um CEO. Essa é a estrutura para você construir o seu brand, a sua marca, o seu processo, ao qual te levará para um próximo nível. De verdade, gente, se você tiver uma história de criação que inspire, como por exemplo, Steve Jobs começou no fundo de uma? No fundo de uma? Ué, como é que você sabe isso? É uma história de criação. E saibam, na essência, tem algumas pessoas que floreiam as suas histórias. Mas de qualquer forma, ela tem que ser contada com significado. Se você vai florear ou não, eu vou te dizer, coloca o elemento significado, isso vai ser potente. Construa um sistema de crenças, gente. Crenças, para a pessoa realmente, verdadeiramente, partir daqueles pressupostos. Esse é o processo. 99% do nosso treinamento. Próximo slide. E a gente encerra com um ritual. Pra gente fixar aqui agora. Eu vou te dar um drive mental para que você aprenda verdadeiramente uma estrutura forte de palestra live para o que você quiser. Anote. PHC. Comece sempre com uma pergunta impactante, um storytelling emocionante e um conteúdo impactante dividido em 3 pilares. Você sairá desse treinamento com a mente dessas pessoas engajadas e querendo se conectar com você. Por quê? A partir da pergunta, você eleva o nível de consciência. Por exemplo, eu usei essa estrutura. O que diferencia os líderes protagonistas de transformações e disruptivos para líderes comuns? Qual é a maior diferença? Comecei com uma pergunta. Depois contei a história de Cícero e Demóstenes. Depois construí os pilares do meu processo. E vou fechar agora com uma frase mais que inspiradora. Um método para você sair daqui persuadindo, diferente de manipulação. Qual é a diferença de persuasão e manipulação? Na intenção. Você manipula quando a tua intenção é desafiar o status quo dessa pessoa a negativá-la. Deixá-la o quê? Mal. Você sabe que vai se fazer mal para ela. Persuasão é você clarear a mente inconsciente da pessoa de um produto ou de uma solução que ela nem sabe que precisa. Isso é persuasão. Quem aqui quer aprender esse mecanismo de 30 palavras para você sair daqui com esse processo? Bora lá. Próximo slide. 99. Eu quero fazer um compromisso com vocês. Levantem todos, por favor. E a gente vai fazer esse ritual de fechamento de 100% na nossa palestra para a gente fechar com chave de ouro. Gente, presta atenção. Esse é um neurocódigo secreto para a liderança do novo mercado. Para você entender o que você tem que fazer lá na tua empresa. Presta atenção. Repete aqui comigo, gente. Eu vou tirar até aqui, ó. Estamos escutando? Top. Vamos repetir lá. As pessoas farão qualquer coisa. As pessoas farão qualquer coisa. Exatamente qualquer coisa. Exatamente qualquer coisa. Por aqueles Por aqueles que encorajam seus sonhos. que encorajam seus sonhos. Justificam seus fracassos. Acalmam seus medos. Acalmam seus medos. Confirmam suas suspeitas. Confirmam suas suspeitas. E ajudam a tirar pedras contra seus inimigos. Ajuda a tirar pedras contra seus inimigos. Foi um bom treino. Vamos fechar com chave de ouro? Vamos lá! Bora. As pessoas farão qualquer coisa. As pessoas farão Exatamente qualquer coisa. exatamente qualquer coisa. Por aqueles Por aqueles que encorajam seus sonhos. que encorajam seus sonhos. Justificam seus fracassos. Justificam seus fracassos. Acalmam seus medos. Acalmam seus medos. Confirmam suas suspeitas. Confirmam suas suspeitas. E ajudam a tirar pedras contra seus inimigos. Ajudam a tirar pedras contra seus inimigos. Os pilares é: encoraje o sonho das pessoas. Justifique seus fracassos. Diga assim: você não é teu erro. Você é muito mais do que isso. Vença e vão para cima. Justifiquem, tirem pedras contra os inimigos delas. E qual é o nosso inimigo comum?
Em comum é o medo. O medo de empreender, o medo de ir para cima. E eu fecho dizendo assim, o mundo jamais saberá aquilo que somente você poderia comunicar. Existe uma mensagem no seu coração, precisa ser colocada para fora verdadeiramente. Muito obrigado, porque agora a gente starta uma nova tribo, uma tribo de pessoas que entendem a importância da comunicação, da persuasão, para se fazer ser inspirado e para inspirar também. Muito obrigado.